Seja muito bem-vinda ao nosso desafio Emagrecimento Moderno. Para você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, e aqui você sempre escutará eu falando sobre micologia, que é o estudo dos fungos, emagrecimento através da nutrigenética, síndrome fúngica e tudo que funciona e faz o nosso corpo ir para o seu máximo. E agora começamos esse desafio do emagrecimento moderno para você que já tentou várias estratégias, várias manobras nutricionais, várias dietas, e você se perdeu em relação à construção, à formação de novos hábitos, e você está disposta a fazer de um jeito que você consiga sustentar. E se lembrar que sim, você deve alcançar o corpo dos seus sonhos, você deve traçar isso como um objetivo, isso não é futilidade, isso é saúde. E eu trago aqui o termo bem sequinha para vocês, de uma forma que todas tenham aí os seus objetivos alcançados de acordo com o seu biotipo e não comparando com o biotipo de outra pessoa. Então, o termo bem sequinha eu trouxe porque eu chamo de bem nutrida as mulheres que estão vencendo o quadro de síndrome fúngica, que se tornam bem nutridas, e também bem sequinha aquelas que conseguem eliminar a gordura visceral, a gordura que causa mais problemas à saúde e, consequentemente, também as medidas de partes do corpo que te incomodam, tá certo? Então, vamos com tudo, que hoje o nosso tema é adeus pochete. Por que essa pochete, essa gordura abdominal, essa gordura visceral, essa capa de gordura, ela cresce aí na região que a gente menos quer e ela é a última a ir embora? O que acontece dentro do nosso corpo, processo inflamatório, e como de forma sábia, porque vocês que estão aqui, essa hora no domingo, são mulheres sábias, e como de forma sábia a gente consegue modular a nossa alimentação através do nosso comportamento, dos nossos hábitos, porque o que faz, eu já vou entregar aqui para você o primeiro segredo, a primeira chave do conteúdo de hoje. O que faz você ter resultado não é saber se isso é bom ou se é ruim. Eu tenho certeza que você que está aqui, você sabe quais são os alimentos mais saudáveis, mais nutritivos. Você tem essa informação generalizada que é de reeducação alimentar, do Guia Alimentar da População Brasileira. Agora, uma estratégia anti-inflamatória, terapêutica, que age na gordura visceral, centrada ali na célula de gordura, de uma forma que você consiga fazer, sustentar e achar o processo gostoso, leve. Tem que ser leve. Leveza. Leveza traz continuidade. E associado a isso, métricas. Porque se você não vê resultado, você o quê? Larga, desiste. E entender a sua ancestralidade. Porque se você não conhece a sua história, o seu DNA, se você não olha para o seu pai e para sua mãe, você fica no loop do ganho de peso. Pega essa chave aqui. Então você vai olhar para a sua história, que nesse desafio, vai olhar para a sua história e história da sua família. Para você nunca mais ficar sem conhecimento em relação ao seu processo, ao seu estado de saúde, nem ao seu processo de emagrecimento, ao seu estado de saúde. Só assim você mantém o seu estado de saúde. Então sejam bem-vindas, boa noite, Sol, Toinha, Zetinha, Tânia, Joyce, Carolina maravilhosa, boa noite. E você que está assistindo esse conteúdo aqui gravado, esteja aqui ao vivo nos outros dias, porque sempre a gente vai ter algo especial, uma entrega especial, e no dia seguinte a gente vai conversar sobre o desafio, porque como a proposta é um desafio, vocês farão um desafio aqui por dia comigo, tá, ao vivo, para que isso já saia aí do papel, para que isso faça sentido. E se tem bem nutridas aqui que estão no método, a nossa forma de se comunicar através de uma águia, podem mandar águia aqui para eu saber que há bem nutridas também. E agora vamos para o nosso enfoque aí do bem sequinha. Mulheres, deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu, que vai virar a chave aí para você, e você vai compreender muitas coisas que talvez impeçam você de ter o resultado que você tanto quer. Eu participo de 2 masterminds. Mastermind é um grupo de mulheres e homens também, né, de negócio, que as pessoas compartilham como está o negócio,
os desafios do negócio, né? E as coisas boas do negócio também. Então, um grupo de pessoas assim, com um nível de conhecimento bem alto, é muito bom estar ali. E conversando com algumas mulheres desse grupo de Mastermind, muitas delas se incomodavam. A conversa sempre se volta, né, para a saúde, para a rotina, para o corpo, para aquilo que tanto sonhamos, para os desejos. E um dos desejos, né, das mulheres que estão nesse grupo é alcançar o corpo dos sonhos, assim como vocês. E são mulheres que estão ali dentro desse grupo, já estão, né, faturando muito ricas, e a gente não tem que ter problema de falar de dinheiro aqui, tá? Então, vocês que estão aqui, que estão em busca de melhorar o físico de vocês, que vai muito mais além, porque quando a gente melhora o nosso físico, a gente tá melhorando o nosso ego. Só que pra gente melhorar o nosso ego, a gente precisa transformar algo de dentro, que são os nossos hábitos. E isso faz a gente se transformar numa pessoa melhor. E é para isso que a gente está aqui, para esse processo evolutivo, para essa transformação. É na transformação de comportamento, de hábitos, que eu consigo refletir no externo. Caso contrário, você olha o quê? A pessoa vai piorando a cada ano. A pessoa não melhora a cada ano, ela piora a cada ano. E dos pilares que essas mulheres se queixaram é da gordura abdominal, da gordura visceral. E eu lembrei, quando eu estava no meu processo de emagrecimento, que eu tinha saído do quadro já de síndrome fúngica, e aí eu fiquei no processo de emagrecimento até chegar na estética que eu gostaria. E realmente, o abdômen é uma conquista. Então, a gente está sem a pochete, está com o abdômen retinho, está feliz ali nas fotos, de acordo com o biotipo de vocês. É muito transformador. Você tem orgulho de olhar suas fotos de antes e depois. Eu não tenho problema nenhum de mostrar minhas fotos para vocês de antes. Não que antes eu achasse feio o meu corpo, tivesse algum problema com ele. Não tinha. Só que hoje e nas fotos seguintes, eu era muito mais feliz. Eu estava muito mais produtiva, eu estava muito mais disposta. Inclusive, o produto, né, transformador que trouxe eu à tona aqui na internet foi exatamente após o meu processo de emagrecimento. Então, veja o quanto isso faz a gente prosperar, né? O que é o prosperar? Alcançar mais pessoas, é a gente servir mais pessoas. E esse estado de serviço depende do nosso físico também, da nossa composição, da nossa inflamação. E essas mulheres estavam se queixando dessa gordura na região abdominal e já tinham gastado fortunas em cirurgias, em lipo, em abdominoplastia, para tirar a bendita gordura da região abdominal. Só que essa gordura, não adianta você fazer um processo cirúrgico de querer retirar ou fazer uma abdominoplastia, porque o seu corpo, conforme ele estoca a gordura, se você faz alguma coisa que você impede de ir para frente a gordura, ela vai entrar mais entre os órgãos, então vai gerar mais inflamação, as moléculas de gordura, elas entram e pioram, aumenta mais o risco, inclusive, de doenças, quando as mulheres fazem esse tipo de cirurgia. E tem os outros casos que a mulher começa a espalhar essa gordura, né? Então aumenta. Você conhece alguém que já fez um processo de abdominoplastia, por exemplo, e depois começou a aumentar o braço? Então, o braço, a coxa, talvez você conheça alguém assim. Eu conheço várias pessoas que fizeram, que depois tiveram problemas em relação à inflamação, porque esse processo inflamatório que a gordura causa, a gordura da região abdominal, ela gera alterações que é como se fosse uma parte externa do seu corpo que estivesse com um machucado e o tempo todo esse machucado estivesse inflamado. Dentro do corpo acontece a mesma coisa, só que essa inflamação é sobre os órgãos. E por isso que enquanto você não compreende o processo de tratar essa inflamação, que não é você cortar tudo aquilo que você gosta, você fazer um montão de exercício que gera inflamação. Não é assim que você tira essa gordura visceral, essa molécula de gordura que tanto te incomoda. E essas mulheres lá do Mastermind, que eu tô compartilhando aqui com vocês, elas viviam buscando esse tipo de tratamento caríssimo, gastavam muito dinheiro com esse tipo de tratamento, e a estratégia correta, a manobra correta para eliminar, elas não conheciam, elas não faziam. E muito do que a gente trocou, a gente conversou foi sobre isso. Isso me trouxe aqui à tona, trazer esse assunto para vocês, porque me fez lembrar quando eu estava no meu processo e o quanto que eu aprendi com ele e o quanto que eu também
ensinei isso em consultório. Todas as pessoas que me procuravam em consultório tinham pelo menos esse objetivo ali. A pessoa podia ter o quadro de síndrome fúngica, mas tinha na lista dela algum desconforto estético, como a gordura aí na pochete, tá certo? Na região da barriga. Então, dentro da minha história, do meu processo, que eu estava 8 quilos, no meu biotipo, aqueles 8 quilos gerava muita inflamação, gerava muito cansaço. E quando eu falo inflamação para vocês, a inflamação que eu digo é as alterações no exame de sangue que mostram que mais para frente o risco de infarto, o risco de diabetes. E como que eu sei disso? Porque é só também a gente olhar os nossos ancestrais. Então, se os nossos ancestrais ganharam peso com o passar do tempo e desenvolveram a doença, se você está indo para o mesmo caminho, você vai desenvolver a mesma coisa. Então, do que sua mãe faleceu, ou se ela está viva, que espero que esteja, qual é a doença que ela trata? O seu pai, qual é a doença que ele trata? Então, a primeira chave aqui, primeira não, que eu já entreguei algumas chaves para vocês, mas a primeira chave antes da gente entrar num outro conteúdo é você olhar para a sua ancestralidade, ver a história deles e não repetir o ciclo, o padrão, porque o que está acontecendo com eles, ou o que aconteceu com eles, é sobre a história deles e é uma bênção para os filhos poderem aprender com essa história. Então, você tem que receber isso como bênção. E foi isso que eu fiz. Quando eu estava ali vendo aqueles 8 quilos, que eu não me incomodava esteticamente. Não me incomodava mesmo, gente. Só depois, quando eu percebi que eu estava começando a emagrecer, né? O abdômen ficar saradinho, né? Aí eu fui vendo a diferença, porque até então eu já estava acostumada com outro padrão do corpo. Então, eu tinha uma distorção de imagem ao contrário. Então, eu já era acostumada com o corpo sobrepeso e eu achava que era normal aquilo. Só que os exames nunca mentem e a gente não precisa fazer exames para comprovar que a gente está com problema. A métrica principal que a gente tem é olhar as nossas fotos, nos olhar no espelho, olhar as roupas. Essas métricas já dizem se você está dentro de um processo inflamatório ou não. Olhar a história dos seus pais. Então, igual a Eliana colocou aqui, hipertensão. Os meus pais são hipertensos. Então, eles têm um risco aumentado de doença cardiovascular, doenças do coração. Eu olhando essa história, eu não vou repetir o padrão. Então, se eu sei isso sobre a história dos meus pais, então eu sei que se eu estocar gordura no abdômen, com o tempo eu aumento esse risco. E eu não desejo isso. Então, agora, o que você tem que fazer, se você desejar mesmo isso para o próximo mês, porque dá, mulheres. Se ninguém falou isso para vocês, eu quero te falar que dá, é possível. Em um tempo, sim, curto, você ter resultado, colher muitos frutos. É possível em um mês você transformar hábitos. É possível em um mês você aprender a gostar de novos comportamentos, de novos padrões, que aquilo que você vinha fazendo muitas vezes há 15, 20 anos, tá enraizado em você. Você trouxe isso, assim como quando eu estava lá nos meus 8 quilos, eu tinha padrões de 10, 15, 20 anos enraizado. E você consegue modular isso, desde que você siga as orientações que eu vou te passar aqui no desafio, seguindo o AMC. Ambiência, estar aqui, estar com pessoas que desejam o mesmo que você e você ter uma pessoa que você confie para receber a informação. Isso faz o seu ambiente ficar favorável. Porque pensa o seguinte, imagina se você fica escutando uma coisa diferente de cada pessoa. Então você começa um processo, você fica escutando o que sua amiga fala, o que sua mãe fala, o que sua tia fala, o que a nutricionista que é fisiculturista fala. Você precisa escolher um ambiente e permanecer nesse ambiente para que você fique segura durante o seu processo. Então, durante um mês, vou ficar aqui. Tá? Então, fique aqui. Isso é ambiência, isso é ambiente. E se você está num ambiente que é totalmente oposto àquilo que você deseja, você dificulta o seu processo. Tá? Então, vamos continuar.
Agora, sobre as métricas, que é a sigla AMC. A métrica, que é exatamente essa questão da inflamação, da pochete, que a gente vai falar aqui um pouco sobre a questão dos alimentos chaves e também como que você percebe que essa pochete está te incomodando esteticamente, mas o risco disso piorar, você tem como controlar através de índices. E, gente, isso é libertador. A partir do momento que você conhece os seus índices sem neura, sem ficar bitolada, mas você prestando atenção no seu corpo, no funcionamento dele, muitas bem-nutridas sabem disso. A partir do momento que você começa a conhecer o funcionamento do teu corpo, você percebe, opa, isso aqui eu tô no caminho errado. O corpo está avisando que isso aqui, essa conduta que eu estou fazendo está me colocando em risco, está me trazendo os problemas dos meus ancestrais. O corpo te avisa. Ele te avisa o tempo todo. E a gente não vai deixar essa métrica de lado, tá certo? Então, a métrica, eu vou passar com vocês um teste, se eu conseguir entrar aqui, que ele é fundamental para a gente entender o nosso estado de saúde e de qualidade de vida em geral. Só que eu tô com um problema aqui na internet, eu não tô conseguindo abrir o teste, ele tá tentando rodar aqui desde que eu comecei a live. Se eu não conseguir, eu vou passar aqui uma introdução e amanhã, na live, na consulta aula de amanhã, vocês receberão esse teste. Então, quem está cadastrada vai receber o teste no grupo. Aliás, já aviso para vocês, antes da gente continuar no conteúdo. Aviso importante, esteja no grupo do WhatsApp. Então, para você acessar o grupo, tem o link do perfil aqui do Instagram e no YouTube, para você receber os materiais. E esse teste, na consulta aula de amanhã, a gente vai conversar sobre ele, sobre a sua métrica, para você já dar continuidade no desafio. Então, essa é o primeiro desafio do desafio, tá certo? É o número 1 aí. Então, você precisa estar no grupo para receber, porque eu não vou colocar aqui no Instagram. Isso é gratuito e especial para quem está participando do desafio, tá certo? E esteja presente em todas as consultas aulas, porque lembre-se que é um desafio. Então, se você assiste uma consulta aula e não está presente nas outras, você já está falhando com você. É um desafio que você não pode falhar com você. Estar aqui e assistir o conteúdo faz parte de você. Opa, estou me disciplinando para o quê? Ter resultado. E para eu ter resultado, eu começo a plantar ele, tá certo? Então, esteja aí dentro de todas as consultas para aplicar todos os materiais, tá certo? E sobre a ancestralidade, a vergonha que muitas vezes gera de você ter informação sobre os seus ancestrais e você falar assim, eu não quero isso, eu quero modificar esses hábitos, esse comportamento, eu quero colher o fruto, eu quero eliminar essa pochete que me deixa com vergonha. Primeira coisa, você tem que honrar a sua ancestralidade, honrar tudo aquilo que foi feito por eles e ter a plena convicção de que tudo aquilo que você recebeu foi o máximo que você poderia receber por eles. Porque eles são humanos e têm limitações. Então, chega ali no limite que eles não conseguem contribuir mais. Então, a mensagem ali que os seus ancestrais te dão em relação à saúde e doença é o aprendizado. Então, você vendo o histórico de doenças, você aprende com esse histórico, tá? Você não tem que mudar os seus ancestrais, porque ninguém é responsável pela mudança do outro. Você aprende com seus ancestrais, você honra os seus ancestrais. E é honrando a história dos seus ancestrais que você vai continuar o ciclo aqui na Terra, melhorando o seu DNA, e com a melhora do seu DNA, com a evolução do seu DNA, você continua servindo, expandindo e prosperando também. Porque uma pessoa que está bem consigo, está bem com o seu corpo, ela consegue fazer mais dinheiro, ela consegue ser mais ativa, ela consegue fazer muito mais coisa, tá certo? Então, vamos prosperar e vamos também alcançar aí o corpo que vocês tanto desejam, tá certo? Deixa eu ver aqui os comentários que eu fiquei falando e não vi os comentários de vocês antes da gente partir pro teste.
Ó, a Cristina colocou aqui. Meu pai morreu com 52 anos de infarto e meus 2 irmãos mais velhos já infartaram. Então, dentro da história da Cristina, eu não sei se a Cristina está com gordura na região abdominal, se a gordura dela é distribuída, se ela tem alguma queixa específica em relação ao estoque de gordura, mas o aviso da ancestralidade dela é já de cuidar desse processo inflamatório que a gordura gera, que a gordura causa. E não é cortar, gente, não é cortar alimentos que vai fazer com que você tenha, de fato, o corpo que você quer. Tenha a produtividade, tenha a disposição. Não é cortar os alimentos que vai fazer com que você elimine a pochete. É transformar os hábitos. Você simplesmente fala assim, eu não vou comer esse pão francês aqui. Isso não é transformar um hábito. Não é isso que vai fazer com que você tenha resultado. É o conhecimento em relação ao pão e as métricas, é o que você sente, a história do pão, por que você ama tanto pão. Eu tô dando pão como exemplo, mas poderia ser qualquer outro alimento. É o que vai fazer você transformar e formar novos hábitos. Então, quem entra já num processo de, eu quero transformar meu corpo, eu vou cortar um monte de coisa, dificilmente essa pessoa ela vai compreender o que de fato faz com que ela não tenha a disciplina e a constância de cuidar dela do jeito que ela merece. Porque a questão não é o pão. Não é o pão, gente. Não é o pão, não é a pizza, não é o hambúrguer, não é a coca. É a história. É a história do alimento, é a história do porquê você precisa desse alimento. E aí entra dentro do AMC o conhecimento. Então, o conhecimento sobre o porquê você tem esse vínculo tão grande com o alimento é o que vai fazer com que você consiga, aqui eu consigo moldar esse comportamento ou não. Eu vou manter esse comportamento dentro do meu processo de emagrecimento, porque esse hábito aqui é um hábito complexo e ele é muito difícil de eu desfazer nesse momento. Então, eu vou desfazer esse outro, que é bem mais fácil, tá? Eu desfaço esse outro hábito e mantenho esse outro hábito aqui para eu conseguir, de fato, ter resultado, tá certo? Vocês estão pegando aqui as informações? Tudo é hábito. Tudo é hábito. Sheila, eu sei. Você pode até saber. Agora, talvez você não estava dentro de um ambiente que favorecia aquilo que você tanto desejava e agora você tá. Talvez você não tivesse as métricas certas para você ter resultado, agora você terá. E talvez o seu conhecimento de genética era insuficiente para você compreender o que faz você funcionar melhor. Porque não é sobre o que cortar, é sobre o que faz você funcionar melhor. Porque se você estiver mais produtiva e mais disposta, você vai eliminar essa gordura mais fácil. Com certeza. Agora, se você estiver se arrastando, sem energia, sem vitalidade, você não vai querer, nem querer, você vai querer ficar deitada, assistindo série, filme e comendo um montão de coisas e vai ficar nesse processo, tá? Dentro do meu processo de emagrecimento, dos 8 quilos que eu eliminei em 2017 para 2018, eu não fiz treino de musculação, exercício com peso, nada disso. Vocês sempre me perguntam isso nos stories e eu quero reforçar isso aqui para vocês que estão começando o desafio. Vocês não precisam. Se você já faz, se você já gosta, se já faz parte do seu comportamento, maravilha. Se você não faz, saiba que não é fazendo um treinamento de força, começando um exercício físico, nem treino com pezinho em casa, não é sobre isso o processo de emagrecimento. Para você estimular a dopamina, a serotonina, as sensações de bem-estar, ocitocina, você precisa de movimento, você precisa de um ambiente que gere essas sensações. Então você não precisa...
Não vou falar pra você que você nunca vai fazer, mas não é o momento, num processo inicial de emagrecimento, que você tem que colocar várias coisas. Vou correr fazer a matrícula da academia. Eu nem me matriculo. Não vou falar que não estava matriculada. Eu estava matriculada, mas eu nem frequentava o ambiente com pesos da academia. Eu tinha uma linda playlist, lindíssima playlist, linda que eu digo no sentido assim, de músicas animadoras, e eu ficava caminhando na velocidade ali que pra mim era moderada, a alta, que eu gostava, e que aquilo era confortável pra mim, e fazia esse processo. Todos os dias, um movimento. É esse movimento que gera serotonina, dopamina, a sensação de missão cumprida. E é isso que faz você dar continuidade no seu gasto de energia. Não é gerar processo inflamatório com treinos de força. Porque processo inflamatório com treinos de força, você precisa já estar muito bem em conhecimento do funcionamento do seu corpo para você conseguir nutrir essa fibra muscular. Porque se você não nutre essa fibra muscular, você gera o quê? Adoecimento. O seu hemograma, por exemplo, ele cairia ali dentro de um processo de força se você não tem nutrientes para repor, porque é como se o seu corpo estivesse gerando uma agressão. Você está agredindo o seu corpo no treino de força. E no processo de emagrecimento, para quem é sedentário, para quem não está fazendo musculação, não está fazendo treinamento de força, começar tudo isso junto é um tiro no escuro. É muito mais fácil você começar a se movimentar, tá? E o movimento, você não precisa pagar professor, você não precisa pagar nada, você pode andar em qualquer lugar. Agora, se você quer andar na academia, você pode andar na academia, tá certo? Isso pode ser feito. E não estou falando que você que já faz o treino de musculação não possa continuar. Você pode. Só estou explicando para quem é sedentário, porque eu sei que agora é a fase que as academias começam a lotar. As pessoas começam a se matricular desesperadamente em academia, correr atrás daquilo que não foi feito o ano todo, e o foco de emagrecimento é na cozinha. Emagrecimento não é na academia. A academia é bem-estar. A academia é prazer, é sensação de meta cumprida, é dopamina. Tá? Vocês estão pegando aqui as informações? Conte comigo aqui se vocês estão compreendendo, se está fazendo sentido ou não. Sheila, tá muito complicado o jeito que você está explicando. Explica de um jeito mais simples. E, para fechar a história dos 8 quilos eliminados, eu só andava, tá? Então, o que eu fiz é o que eu vou ensinar para vocês dentro do processo de emagrecimento moderno, que é exatamente essa técnica do AMC, que leva em consideração toda a sua história, a sua ancestralidade, o seu DNA, e associado a isso você ter o ambiente, a ambiência, as métricas e o conhecimento certo dos ciclos que você precisa fazer em relação à alimentação, tá? E aí sim você trata o processo inflamatório. O processo inflamatório da gordura abdominal, os resultados de exame para quem tem exames em casa, tá? Antes da gente entrar aqui no teste, normalmente os 3 exames que já dão uma sinalização de que o negócio tá indo mal, se você tem exame aí na sua casa, você pode até pegar para ver, você vai olhar insulina se está acima de 6, já é um aviso do corpo, tá? Aviso do corpo que ele está sobrecarregado. Outro aviso do corpo: triglicérides acima de 100. Aí você fala assim, Sheila, mas aqui no exame o parâmetro é até tal número, até 150. Mas saiba que o exame, a métrica, o valor populacional, ele é muito amplo. Você não é a população geral. Você não quer um resultado mais ou menos, você quer um resultado ótimo. Você quer um resultado ótimo. Estamos aqui para ser prósperas, bem nutridas, bem sequinhas. Levem a palavra bem sequinha para o termo do biotipo de vocês, tá? Aquilo que vocês desejam secar, a parte do corpo que vocês desejam secar. E também, alcançar tudo aquilo que vocês desejam. Então, você não vai querer um resultado mediano. Eu não quero isso aqui, tá ali, eu tô na média capengando. Não, você vai buscar o resultado ótimo. Então, quando o seu exame de insulina já dá alterado, triglicérides acima de 100 e homocisteína, nem sempre vocês terão esse resultado de exame, porque ele não é muito comum de ser solicitado. Com alteração e PCR com alteração, isso já mostra que tá muito ali, ó, teu corpo tá gritando por socorro.
E lado bom, tem como sair disso. E você está no lugar certo. Sheila, eu não tenho nenhum exame em casa. Eu preciso me preocupar com exames de sangue? Não, você não precisa se preocupar com exames de sangue. Você precisa se preocupar com as métricas. E as métricas pode ser a fotografia do seu próprio corpo. É importante que você tenha essas fotografias para você mesma. Você não precisa compartilhar se você não deseja. Mas se quiser depois fazer um antes e depois, vai ser maravilhoso, tá? Fotografias. E também você pode aferir, né, com fita métrica se você desejar algumas partes do seu corpo. Isso ajuda bastante a você não ter distorção de imagem. Porque a distorção de imagem, mulheres, saibam que eu, por exemplo, eu não tinha uma distorção ao contrário, né? Eu me via com peso saudável, mas eu estava sobrepeso. Mas tem mulheres que se veem ao contrário, né? Ela está com o resultado, está colhendo o resultado, mas ela não enxerga o resultado. Então, as métricas mostram esse resultado também, tá certo? Triglicérides aqui, ó, 146, 600. Então, isso já é um aviso. Tá certo? E não veja esse padrão, esse resultado. Fazer exames agora, no começo, eu quero eliminar a pochete, eu preciso fazer exame para isso? Eu quero eliminar gordura, eu preciso fazer exame antes de começar? Não, porque a gente sabe, um profissional da saúde, quando olha alguém que está com uma alteração de comportamento, sabe que os exames darão alterado. É que normalmente a gente só começa a fazer alguma coisa quando a gente vê o problema, né? Então o exame ele só vem uma comprovação a mais daquilo que você já está vendo em frente do espelho. Tá? Então o exame ele só comprova aquilo que você já está enxergando nas medidas da sua roupa em frente ao espelho. A homocisteína e o PCR vocês têm que olhar juntos, porque não tem um valor médio para eles, porque se um dá alterado e o outro não indica risco, não risco muito alto, tá? Agora, se os dois estão alterados, isso indica um processo inflamatório já acontecendo. O que é esse processo inflamatório que eu tanto falo para vocês? Lembra-se que é o estoque de gordura. E esse estoque de gordura, além da região visceral, ele pode estocar nas artérias, nas veias. Então, ele pode causar um infarto, um derrame, doenças que são preveníveis. E além disso, se você estoca mais gordura, você vai prejudicar a sua estética. Então, você vai olhar lá o corpo, você vai falar assim, ai, mas isso aqui tá incomodando, tá? Mas como é que tá esse estoque de gordura? Está aí há quanto tempo? Quando que ele começou? Se faz muito, muito tempo, é bem possível que ele já seja visceral, que ele já seja realmente uma gordura que gera inflamação. E agora a gente vai tratar isso, tá certo? Vamos tratar isso e aí melhora tudo, gente. Melhora a celulite, melhora a flacidez. A celulite, o corpo feminino, ele é normal ter celulite, tá? A gente vai ter celulite. Eu não conheço nenhuma mulher que não tem nada. Mas tem momentos da vida que pioram mais a celulite. Então, quando a gente está acima do peso, que estoca gordura, vai aumentar a celulite. No meu caso, por exemplo, esse ano, eu tive um aumento de... Esse ano, eu já tô achando que já passou o ano, né? Eu tive um aumento das minhas celulites porque eu fiz congelamento de óvulos. Então, isso fez com que eu tivesse um boom de hormônios femininos e aí isso mexe com o corpo, né? Então, se você tem episódios que você toma muitas medicações, antibióticos, anti-inflamatório, corticoide, hormônios, isso vai impactar também nessa gordura. O lado bom é que com o alimento, então, os componentes do alimento, a coloração do alimento, a combinação anti-inflamatória, para quem escuta eu falando de síndrome fúngica, que é o método SP, o tratamento da síndrome fúngica é uma terapia antifúngica. Então, o objetivo da combinação é eliminar fungos, crescimento do biofilme de fungos, que eu volto a falar sobre isso mais para frente, em novembro. Aqui a gente está falando de inflamação. Então, a terapia nutricional, ela é anti-inflamatória. Então, precisa ser anti-inflamatória para eu eliminar essa gordura o mais rápido possível. Em um mês você consegue. Ai, Sheila, eu preciso eliminar X, cada uma vai ter uma quantidade aí específica, certo? Cada uma vai ter um resultado diferente também. Em quanto tempo? Aqui o nosso desafio será em um mês, né? Então é essa a nossa proposta que a gente vai conversar um pouco mais pra frente sobre isso. Por isso esteja aqui
nas 3 consultas aulas. Essa aqui é a primeira, tá certo? Então, vamos lá. E quem tá perguntando os exames, quem pegou os exames e quiser anotar aí pras amigas que acabaram perdendo, pra compartilhar aqui nos comentários. Agora, mulheres, eu vou passar com vocês o avaliador de qualidade de vida. Esse teste eu vou mandar pra vocês, tá? Nos grupos do WhatsApp, eu vou entrar aqui pelo meu computador, que eu acho que agora eu vou conseguir conectar. Porque caiu, antes de eu começar aqui o conteúdo com vocês, caiu a internet do prédio. Eu fiquei sem internet. A sorte que a internet do celular é muito boa, porque senão eu não ia nem conseguir entrar na live. E aqui no computador eu não consegui rotear minha internet para abrir o avaliador de qualidade de vida. Por que é importante vocês aplicarem esse avaliador? Porque ele está dentro da métrica. Lembra que a gente é ambiente, métrica e conhecimento. Nós estamos aqui no segundo passo, que são as métricas. Falamos já de exames, olha o que a gente já está passando. Ancestralidade, exames. E agora, o que está acontecendo aí na sua vida, a gente vai avaliar se o cenário que está presente agora está favorável para eliminar essa pochete, essa gordura visceral, essa gordura abdominal, essas medidas do corpo que te incomodam, ou se não, se o ambiente não está favorável, se o que você está sentindo não está favorável. E aí, a partir dessas informações, a gente sabe o que é que está atrapalhando o seu processo, que a gente já consegue consertar isso. Olha que maravilha! Então, você já vai começar a consertar, a modular, a moldar esses hábitos a partir de agora, tá? As consultas aulas, elas são seguidas e acontecerão aqui todos os dias às 9 horas. Então, esteja aqui comigo às 9 horas, programa, coloca na agenda, marca aí no celular para você não perder. E para você receber os materiais, você precisa estar nos grupos, tá? Então, qual é o grupo, Sheila? É o que tem no link do perfil depois que você se cadastra. Aí o sistema te joga no grupo especial do desafio para você cumprir o desafio, tá? E o desafio de hoje é exatamente o avaliador. Se eu não conseguir abrir aqui, tá pensando, deixa eu ver se eu vou conseguir. Tá devagar, quase parando. Enquanto tá pensando aqui, eu vou conversando com vocês, explicando mais sobre as métricas. As métricas que a gente vai passar aqui durante as consultas aulas vai ser esse avaliador de qualidade de vida, que é o que eu acabei de explicar, a avaliação da inflamação, que é um outro teste que eu vou mandar para vocês, associado com o desequilíbrio, chamada disbiose, tá? Então, essa disbiose, quando a gente fala de fungos, que é uma outra área que quem está aqui há mais tempo sabe que eu falo, a gente fala de um desequilíbrio causado por fungos. Aqui a gente vai falar de um desequilíbrio causado pela inflamação, tá? Então, é um teste de disbiose com foco em inflamação. Então, essas métricas que vocês vão usar durante todo o desafio. Por quê? É o ponto de partida de vocês. Então, eu só sei para onde eu vou e eu só sei onde eu quero chegar sabendo o meu ponto de partida. Então, se eu perguntar agora o teu ponto de partida em relação à qualidade de vida, à inflamação, você tem a resposta? Sheila, não tenho, faço ideia. Pois bem, aí está o problema. Aqui está. Então, a gente precisa saber esse ponto de partida em detalhes. E quando eu digo saber, você principalmente precisa fazer essa autoanálise. Esse autoestudo sobre você, sobre o funcionamento do seu corpo. E eu vou ajudar você, claro. Você não vai estar sozinha. Por isso que é a ambiência, o ambiente. É você não estar sozinha fazendo o processo sozinho, porque fica muito difícil você continuar. Você começa e para porque você não entende o processo, tá? E os exames, para quem tá perdida, vai ser mandado, não é exame, tá? São os testes, tá bem? Tá bem? Vai ser mandado pelo grupo do desafio, tá? Começa hoje, a gente já começou. Tudo que eu tô falando aqui já faz parte do desafio. Se você não anotou, inclusive, assista um conteúdo anotando as informações, porque essas informações vocês vão poder utilizar durante todo o processo de desafio. O desafio gratuito aqui é do dia 23 ao dia 27, tá? Então, essas informações já vão marcando para depois do dia 27 você dar continuidade, se você quiser dar continuidade aqui comigo, tá certo?
Então, são informações aí valiosas para o processo de perda de gordura. Gente, a internet aqui não tá rolando. Ai, que coisa. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir de algum outro jeito. Quero muito fazer esse teste com vocês aqui ao vivo, pra gente já sair com os resultados, mas tô sentindo aqui que eu não vou conseguir. Bom, pelo que tudo indica, não vai abrir. Mas eu já falo pra vocês que vocês receberão, então, informação valiosa, já que eu não consegui aqui, deu bug. Aliás, meu celular e a minha internet tá dando bug já tem uns 4 dias já. Eu não tô conseguindo subir stories pra vocês escrevendo nada. E aqui eu não tô conseguindo abrir os testes. Esteja atenta ao grupo, porque o avaliador de qualidade de vida, que é o desafio 1 de hoje, será enviado por lá. Esse passo é imprescindível para você ter resultado. Então, se você quer ter resultado dentro aí desse próximo mês, Sheila, eu quero colher resultados em novembro. Então, faça o teste, tá certo? Comece a aplicar o desafio, que você vai colher frutos. Mas essa parte eu não posso fazer por você. Eu preciso que você faça isso por você. E compreenda que esse processo inflamatório que está gerado aí na região abdominal, ele só pode ser tratado de uma forma que elimine esse processo inflamatório. Então, só cortar o alimento que você sabe que é ruim não faz esse tratamento terapêutico na gordura visceral. Ele não trata, tá? Não é assim que funciona. Ué, Sheila, se eu só deixar de comer o bolo, o refrigerante, a pizza, só isso, por si só, isso não faz eu perder a gordura na região abdominal? Quantas vezes você já tentou fazer isso? Já acredito que algumas vezes. Não elimina, gente, não trata. Não é assim. Você precisa fazer um processo terapêutico anti-inflamatório. Assim como um quadro antifúngico tem uma terapia nutricional antifúngica. Num quadro de inflamação gordura visceral, você tem um tratamento anti-inflamatório da região visceral. E foi isso que eu fiz em mim e que eu estou ensinando aqui para vocês. E isso me tocou trazer essa informação, porque eu vi quantas mulheres... Inclusive, eu esqueci de contar uma outra parte da história da gordura abdominal. Que nesses masterminds, as mulheres estavam se queixando dessa gordura, dessa falta de resultado em relação ao corpo. E uma senhora muito querida que cuida aqui da limpeza do meu apartamento, ela veio me contar que ela estava guardando dinheiro para fazer uma abdominoplastia. E aquilo me tocou, porque eu vi o quanto esforço ela estava fazendo para guardar o dinheiro para fazer a abdominoplastia, mas a questão dela não é pele. Não é uma coisa assim que sobrou muita pele e eu preciso tirar essa pele. Ali é gordura visceral, é processo inflamatório. Ali quem vai fazer a cirurgia dela tá mentindo para ela, falando que ela vai tirar aquela gordura fazendo a abdominoplastia. Isso é o jeito errado. Não dá num processo cirúrgico ou numa lipo para eu me ver livre de um processo inflamatório e achar que isso vai resolver o quadro. Não dá cortando um alimento específico, um alimento conforto, que você tem toda uma história nesse alimento, tem todo um vínculo com essa comida, você achar que você vai conseguir tratar a inflamação dessa forma. Não vai. Você vai começar e parar. Você vai fazer a cirurgia, o problema vai voltar. Ainda te digo que volta pior, porque você não formou hábitos melhores. Você não teve uma mudança ali em relação à ordem dos hábitos para você se transformar. Porque a mulher que usa, por exemplo, 50, 46, 48, 42 e transforma seu corpo para um 40, para um 38, à medida que você desejar, que for de acordo com seu biotipo, não é a mesma mulher. A história dessa mulher, esse processo, muda essa mulher. Por isso que a só deixar de comer esse brigadeiro, só deixar de comer esse pão, isso não transforma a sua história.
É tudo que está por trás do conhecimento que você adquire, que transforma a numeração no seu guarda-roupa, no seu corpo e também aí da sua estética. É a mulher que você vai se tornar. É a história que você está construindo a partir de agora. Então, uma mulher que, por exemplo, fumava e deixou de fumar, ela se transformou no processo para deixar de fumar. E eu já passei por esse processo também. Gente, eu já tive hábitos muito capengas, muito ruins. Muito ruins. E a minha ancestralidade é uma ancestralidade de muito álcool, hábitos, vício. Então, tudo isso a gente traz das nossas raízes ancestrais, do nosso DNA, como se fosse carimbos dos nossos ancestrais. Carimbos bons e carimbos não tão bons, do que eles passaram. E isso fica registrado no nosso DNA também. Só que nós temos a capacidade com conhecimento e métricas, além do ambiente, AMC, modular esse carimbo que foi deixado. É como se eu desligasse e ligasse a luz. Eu consigo desativar e ativar. Só que depende da informação que eu tenho, do conhecimento que eu tenho. E o mesmo nível de conhecimento que você tem dentro ali da vestimenta 46, 42, 40 é diferente do conhecimento quando você alcançar a numeração que você sonha, à medida que você deseja reduzir. É uma transformação. E essa transformação, ela precisa ser compreendida, leve, para que você mantenha isso. E duas vezes por ano, eu digo aqui para vocês, você vai parar para olhar suas métricas. Isso a gente vai fazer juntas. Por que eu tô fazendo isso esse mês? Por quê, mulheres? Porque eu tô olhando minhas métricas também. E aí eu vou fazer isso junto com vocês. Então eu olho para mim e ajudo vocês também, porque todo ano a gente precisa olhar para as nossas métricas. E a gente lembrar da história ali, igual eu falei, da relação dos vícios, dos nossos ancestrais, e lembrar que a nossa ancestralidade pode nos puxar ali para comportamentos, hábitos antigos, muitas vezes enraizados, que se a gente não entende essa história, o porquê que a gente fez aquilo, o porquê que a gente agia daquele jeito, a gente volta a seguir o mesmo comportamento, o mesmo hábito. Mas quando a gente entende, compreende e abraça a história, entende essa dor e até chora por ela se for necessário, você se liberta. E aí você se liberta dessa pochete, você se liberta dessa medida. E você não fica brigando o ano inteiro para ter resultado. Não, você separa 1 a 2 vezes por ano, igual é você fazer a manutenção da sua casa, manutenção de algo que você gosta muito, é isso que você vai fazer por você, e você faz a manutenção. Opa, deixa eu ver aqui como estão as coisas. E quem é falsa magra, que tem a pochete, ou quem tem distribuição de gordura em várias partes do corpo, mas a barriga que incomoda mais, é porque está gerando uma inflamação. Essa inflamação começou já há algum tempo. A minha inflamação, eu lembro do meu biotipo, aos 16, 15 anos, eu era tipo saracura, gente. Saracura, sabe aquelas pernas bem fininhas, braço bem fininho, mas era barriguda. Como pode? Eu era aquelas magrela pançuda assim. Por quê? Porque é uma infância, adolescência e fase adulta também. Regada de tudo aquilo. De tudo aquilo que eu senti acolhimento ao comer, né? E só depois de um tempo que eu fui percebendo o quanto que eu precisava formatar os meus hábitos. Então, a infância com miojo, com bolacha recheada, traquinas, passatempo, cheetos, tubaína, refrigerante de tudo quanto é tipo. Enfim, todos os ensacados da face da terra que vocês podem imaginar, eu era fã. Eu era tão fã dos alimentos industrializados
que quando tiraram Cheetos Tubo de linha, eu mandei uma carta para Elma Chips pedindo para eles voltarem com Cheetos Tubo. É claro que a pochete começou desde a infância, né, gente? Então não fiquem desesperados em relação ao abdômen de vocês, a barriga, essa camada de gordura. Isso é moldado, vocês conseguem se libertar disso. Se ninguém falou pra você que dá pra fazer isso de um jeito leve, sustentável, vocês conseguem, tá? Eu estou falando pra você que você consegue, e isso precisa de estímulo para a sua elevação de autoestima. Você perceber que você consegue, nem sempre sozinha você consegue perceber que você consegue. Você precisa de uma mensagem de alguém falando pra você que você consegue isso. E eu sei que na sua cabeça tá aí os pensamentos. Ah, mas eu já gastei, eu já fui nutrólogo, eu já fui médico, eu já fui nutricionista, eu já fiz vários processos, eu já tentei várias coisas. Alguém te falou do AMC? Alguém te falou de ancestralidade? Alguém te falou sobre o seu passado, conversou com você, acolheu isso? Pois bem, então, é aí que tá. Às vezes a gente acha que já passou por todos os caminhos. E a gente só percebe que não passou por todos os caminhos, por quê? Porque a gente não chegou no resultado. Se você não chegou no resultado, é porque você não passou ainda pelo caminho que te traz esse resultado. Lembre-se, você não será a mesma mulher quando você eliminar essa gordura. Você vai se transformar. E aí você vai fazer mais dinheiro. E aí você vai ser mais bem disposta, mais produtiva. É uma transformação em vários pilares da sua vida. E aí você vai olhar no espelho e sim, seu ego vai estar ali. Olha, nossa, eu tô me sentindo ótima. Tô na melhor fase. Porque você se transformou no processo. Você transformou o seu feminino de fato e respeitou aí a sua ancestralidade, tá certo? Mas precisa conhecer ela, tá bem? Bom, o avaliador eu realmente não consegui abrir para aplicar aqui com vocês. Eu vou mandar, tá? Vocês vão receber. Só não vou pedir para a equipe não mandar hoje, porque tá tarde e eu quero que vocês tenham sono reparador. Mas amanhã vocês receberão, façam, porque amanhã nós temos a nossa consulta aula 2, que aí a gente vai entrar já na parte de inflamação, que a gente vai começar a conversar de uma forma mais profunda sobre esse processo, tá certo? Só que eu preciso que vocês tenham aplicado esse teste, que eu iria aplicar com vocês aqui ao vivo. Mas como eu não consegui abrir, eu vou pedir para vocês aplicarem, trazerem o resultado para a consulta aula 2, que a gente vai conversar na consulta aula 2 de amanhã, tá certo? Captaram as informações? Estou vendo aqui que vocês estão super engajadas. E lembre-se que massa, o alimento conforto, aquilo que é muito importante para você, que é o seu alimento favorito, não é por aí que você tem que começar. Esquece isso. Esquece. Tá? Se alguém falasse eu até coloquei esse conteúdo aqui pra vocês hoje. Se alguém falasse pra eu deixar de comer chocolate pra eu emagrecer, pensa que a minha ancestralidade é uma raiz de muitos vícios. Então, são pessoas que fumavam, pessoas que bebiam muito álcool. Então, o meu comportamento em relação a prazer e bem-estar, por isso que eu também fumei, eu bebia muito, eu ia muito pra festa, bebia muito. Então, eu fui desfazendo, formatando esses hábitos, mas durante o meu processo de emagrecimento, não foi assim que eu joguei tudo pro ar e falei assim, vou parar de fazer tudo. Não, porque eu queria algo que fosse de fato sustentável. E para isso, você não pode tirar aquilo que é muito importante pra você. Chocolate era muito importante pra mim, a sensação de prazer e bem-estar, gente. Eu só consigo moldar e isso, claro que tem outras coisas. Tem, né, o sexo, tem o exercício, o movimento do corpo faz a gente ter essa sensação. Mas o prazer em comer não tem substituição. Tem gente que deixa de fazer todas as outras coisas só pra comer. Quem tá aqui que é só assim, só pra comer? Então, você pode, eu troco tudo, se eu pudesse só comer, eu tava feliz só comendo. Então, beleza, a gente não começa pelo alimento, conforto, aquilo que é mais importante pra você.
Deixa o alimento conforto em paz. Abraça a sua família, que isso faz parte da sua ancestralidade também, esse alimento conforto, tá certo? Tem uma história aí por trás. Por exemplo, os meus pais sempre me davam chocolate. Meu pai vinha com caixa de chocolate. É claro que eu vou amar chocolate, né, gente? Então vem toda uma história, né, por trás do alimento. Por isso que eu digo pra vocês, não é sobre o alimento, não é sobre o pãozinho, a massa caseira, igual a italiana aqui falando. Massa, vida, sobrevivência. É isso, né? Falando com uma italiana, eu viro pra italiana, eu falo, olha assim, ó, você larga toda a massa que você tá comendo, que aí você vai eliminar a sua pochete. Ah, isso é desumano. Não é assim. E não é por conta da massa que o seu processo inflamatório ele vai piorar cada vez mais. Não, é um conjunto de coisas que a gente precisa ver juntas. E é por isso que eu preciso que vocês apliquem o teste, tá certo? Então, deixa a Tereza, mantenha a tua massa aí, ó, Simone, maravilhosa. Mantenha a sua massa em paz, a sua gordura abdominal, pochete, vai embora, mesmo mantendo o seu alimento conforto, tá? Eu assino aqui pra vocês isso, mesmo mantendo o alimento conforto. Mas é claro que pode ser que chegue um momento que você perceba que aquele alimento conforto, ele já não é mais conforto pra mim. Porque a gente muda. A gente muda nossos comportamentos alimentares. Você já se pegou em alguns momentos? Nossa, tô numa fase de comer muito uma coisa. Aí, de repente, você muda o seu perfil totalmente para outro alimento. Isso já deve ter acontecido com você. Todo dia de manhã eu comia o alimento X. Aí agora eu troquei, agora eu tô nesse outro ritmo desse outro alimento. Então, com os alimentos conforto acontecem isso também. Claro que tem alguns que são muito, muito favoritos e podem se manter, mas a maioria chega um momento que você, agora isso aqui não faz mais sentido pra mim. E isso é a formatação do hábito. E essa formatação do hábito eu vou ensinar pra vocês. Vocês vão aprender tudo isso, tá certo? Então, tem gente que treina pra comer, aqui, igual a Carol. É isso, né? A gente, depois de um tempo, a gente percebe que o treino, como ele dá prazer depois, eu vou pra academia só pra sentir o prazer da missão cumprida. O treinar mesmo é ruim, é doloroso, não gosto. Por isso que eu digo pra vocês que o movimento é o start, é o começo. É modular a sua serotonina. É claro que quem já tá mais avançado, que faz yoga, que faz musculação, que faz Muay Thai, que já faz treinamento, continua. Mas se você tá parada, tá sedentária, tá sem fazer nada, você tem que só movimentar. Pra você movimentar o teu corpo e também movimentar dentro da gordura visceral ali, da barreira, da parede, você tem ali o seu tubo digestivo, seus intestinos. E você precisa eliminar gordura. E essa eliminação de gordura, ela acontece de forma natural. Vocês sabiam que é pelo processo respiratório? Doido, né? É assim que a gente elimina energia, né? Só que a gente elimina toxinas por outras partes do corpo. Então, essa toxina é eliminada pelas vias de eliminação. Eu falo isso muito quando eu estou falando de síndrome fúngica. E toxina precisa ser eliminada por quem quer tratar a inflamação também. Então, você elimina isso pela urina, pelas fezes, pela transpiração e pela respiração, tá? E esse movimento que você faz ajuda esse processo de eliminação, tá bem, mulheres? Então, deixa eu ver se eu perdi aqui algum comentário de vocês. Então, o teste ficamos para amanhã. Amanhã a gente vai rever o resultado do teste de vocês e vai começar a conversar sobre inflamação mais em detalhes, tá? Que é a consulta aula 2. Vocês vão receber o aviso, o conteúdo sobre o que é. E o material-chave vai ser enviado pelo grupo também, tá certo? Movimento, vocês fazem o movimento que vocês quiserem, tá? O desafio aqui pra vocês, o primeiro desafio lançado é fazer qualquer tipo de movimento do corpo. Sheila, eu quero me movimentar... meia hora fazendo faxina, por exemplo. Isso já é um movimento, tá certo? É claro que quando você faz na esteira, você consegue cronometrar melhor a intensidade de quanto você tá ali se movimentando e evoluindo. Então, por exemplo, você começou a andar numa velocidade 4, de repente você começa a andar na velocidade 5, 6, 7, igual eu andava numa velocidade 7 a 7.8, porque isso era confortável pra mim, me dava muito prazer e bem-estar no começo, porque... como eu já contei aqui pra vocês, mas eu sei que há muitas pessoas novas,
Antes de começar o meu processo de emagrecer, eu me libertei da síndrome fúngica. Então, eu saí de um quadro de adoecimento e depois comecei a emagrecer. Foi uma coisa associada ali. Eu saí do quadro de síndrome fúngica, eu levei 3 meses para sair desse quadro e depois já continuei no processo de emagrecimento, que é isso que eu vou ensinar aqui para vocês, aqui dentro do desafio que eu já estou ensinando. E para mim era muito prazeroso andar nessa velocidade. Então, você vai achar um movimento que é prazeroso para você. Todos os dias, tá certo? Então, dançar, movimento que você desejar. E segunda meta aí do nosso desafio, vocês fazerem o teste, tá? O avaliador vai ser enviado pelo grupo, como eu disse, para amanhã eu trazer mais informações, mais bagagem para vocês. Estejam presentes nas 3 consultas aulas. Só vai fazer sentido o desafio das 4, né? Um total de 4 até o dia 27. Só vai fazer sentido o desafio se você participar de todas. Se você começar, assisto uma, na outra eu não faço, na outra eu não compareço, você não está se comprometendo com você mesma. Não é comigo, é com o seu desejo, com o seu processo. Tá bom? Então eu espero vocês amanhã, no mesmo horário, às 9h. Estejam aqui com os resultados em mãos. Teste é gratuito, tá, gente? Tudo que vai acontecer até o dia 27 é gratuito, não tem custo. É como se vocês estivessem numa consulta comigo. Então, se vocês estivessem numa consulta comigo, a gente ia passar por esse processo, a mesma coisa. É isso que eu vou fazer com vocês aqui até o dia 27. Só que o problema da consulta, quando vocês se deslocam até um consultório, é que vocês gastam tempo de locomoção, gastam tempo ali de consulta e vocês vão precisar ficar voltando várias e várias vezes, tá certo? E aqui não, a gente vai fazer um empurrão. Então, como se vocês estivessem passando em 4 consultas, tá? Então, 4 consultas para impulsionar o emagrecimento de vocês, para daí vocês darem sequência ao processo do desafio comigo ou não, né? Eu espero que vocês continuem aqui dentro do desafio, tá certo? Qual grupo? O grupo do link do perfil. Mulheres que chegaram aqui depois e não estão cadastradas. Esse desafio, ele é fechado as informações dentro de um grupo. É fechado o envio das informações. E aí vocês fazendo o cadastro, vocês caem nesse grupo. E nesse grupo vocês recebem o material. E o desafio de hoje é vocês aplicarem o teste 1, que é o avaliador de qualidade de vida. Porque aqui no desafio a gente vai seguir a linha AMC. E o M é de métrica. Você precisa saber de onde você está partindo. Tá? Então, faça esse teste. E a Maci perguntou, ainda estou no método antifúngico, então só posso fazer depois? Não, você pode seguir aqui junto. Você só não abandona as informações que estão lá no método, tá? Você pode seguir aqui dentro do desafio, mas não abandona as informações da terapia antifúngica, tá? Bom, acho que eu respondi aqui todas as dúvidas. Estava dando uma olhadinha aqui nos comentários, porque eu não consegui ver todas as informações. Mulheres, mais uma vez, isso que está causando frustração, desconforto, incômodo, tristeza, esse sentimento de impotência, de que eu não consigo fazer, já tentei. Todos esses sentimentos, essa frustração, a gente precisa vibrar, mudar essa energia e esse foco. Então, sair desse ritmo de pensamentos. E agora vocês entrarem num fluxo, num flow oposto. E como que você entra nesse fluxo oposto? Eu confio no processo. Estou seguindo uma informação segura. Tem uma pessoa falando, orientando. Eu estou segura nessas informações. É assim que a gente traça um processo e tem resultado com ele. E por que eu tô falando isso? Porque se você continua repetindo, porque isso não é você, é a voz da sua mente, de acordo com tudo aquilo que você já viveu e já passou. E normalmente a gente carrega esses pensamentos mais negativos, mais frustrantes. Lembra dos ancestrais que eu comentei aqui com vocês? Então, se você não limpa esses pensamentos também, não há pochete que a gente consiga eliminar. Porque você estará sempre vibrando no caminho ruim do negócio.
não consigo, não tenho resultado, não saio do lugar. Tá? E não é só a questão de pensar positivo. É você ter conhecimento do que você está fazendo. E se eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo, eu sei que eu vou chegar lá. Se eu não tenho conhecimento, eu não sei nem o que eu tô fazendo direito, tá? Então, conhecimento, tá certo? Então, até amanhã. Um grande beijo para vocês. Muito feliz com a participação de todas aqui, com esse ritmo inicial do nosso desafio. Muito feliz com o engajamento de vocês. Voltem aqui com o teste e tragam também um caderno para vocês fazerem a anotação, para vocês não se perderem nas informações, tá certo? Porque a partir de amanhã a gente já começa a se aprofundar cada vez mais no desafio. E todos os dias vocês sairão com um desafio. Então, o desafio lançado de hoje, o desafio do movimento e do avaliador de qualidade de vida. Como está a sua vida hoje? Como está a sua rotina hoje? A gente precisa ter a métrica disso, tá? E a gente vai evoluir juntas, vamos melhorar juntas. Um grande beijo para vocês, ótima noite, bom sono reparador. Durmam antes das 11h30, tá? Isso daqui também faz parte do processo. Senão começa a cair os hormônios de vocês. Cair e prejudicar o processo de perda de gordura. Tem que dormir cedo, tá bom? Antes das 11h30. Um grande beijo, bom descanso e até amanhã, mesmo horário, entra lá no grupo. Um beijo.